Bom dia, bom dia! A paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida, minha casa, minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Que Deus abençoe o coração de cada um, que Deus ilumine a vida de cada um, que nós possamos viver essa grandeza de Deus no nosso coração hoje, pedindo que a graça e a paz estejam no nosso coração. Diante deste mover, nós temos a anunciação, a difusão do anúncio da salvação. O que significa a palavra difusão? Antes de a gente começar hoje o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Difusão do anúncio da salvação significa efeito de espalhar, divulgar, transmitir. Então, transmitir o anúncio da salvação, espalhar o anúncio da salvação, divulgar o anúncio da salvação. Quem compete anunciar diante do reino de Deus? Os leigos, os sacerdotes, o bispo, o papa. Quem compete anunciar? Vamos ver o catecismo no parágrafo 900 que vem dizer para nós hoje. Uma vez que, como todos os fiéis, os leigos são encarregados por Deus do apostolado em virtude do batismo e da confirmação. Vamos parar aqui um pouquinho. Então, leigos, os sacerdotes, eles têm a função diante do compromisso deles fizeram com Deus. Nós, leigos, somos todos nós. Quem é casado, quem tem um matrimônio, os batizados, os consagrados, todos nós temos essa missão de anunciar o Evangelho. Então, quem pediu para anunciar? Nós vamos ver na palavra, na passagem na Bíblia, em Marcos capítulo 16, versículo 15. Daqui a pouquinho a gente já pega essa passagem. Vamos ler o versículo 14 e o 15. Então, uma vez que, como todos os fiéis, os leigos são encarregados por Deus do apostolado em virtude do batismo e da confirmação. Então, todos nós que somos batizados e fizemos a crisma, nós temos a missão de anunciar. Individualmente ou agrupados em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Vou dar um exemplo aqui. O acampamento, os movimentos. Aí você faz um convite para aquela pessoa que está indo, você anuncia através desse convite, você consegue que essa pessoa vá a um acampamento, que essa pessoa vá a um grupo de oração que nem vai ter hoje, que esse irmão participe lá da Santa Missa, que esse irmão confesse, através de uma conversa, através de um diálogo, você apresenta a vida participativa na sua comunidade, apresenta a vida caminhando com o Senhor, e neste momento desperta naquele coração a vontade de estar presente. Isso é um anúncio, é anunciar. É quando você faz em associações, no trabalho, naquele convite que você faz especial. Então, irmãos, desde um convite, desde o teu trabalhar, do teu servir, você já está evangelizando. Quando eu sirvo no acampamento, qualquer setor, quando eu estou servindo lá na minha comunidade, quando eu estou servindo na acolhida, na Santa Missa, quando eu estou servindo o meu Senhor Jesus lá no meu trabalho, de que forma lá no meu trabalho? Eu vou anunciar com a verdade, vou anunciar com aquilo que eu sei que é verdade. Aconteceu alguma desavença? Aconteceu algum problema sério? Opa, vamos resolver, porque nós somos cristãos, nós somos leigos, nós não somos santos. O que acontece é que tem pessoas que olham para mim, por exemplo, na minha vida, eu que estou aqui hoje lutando, anunciando a palavra, talvez acontece algo inusitado acontecendo, eu sou humano, eu tenho meus erros, eu tenho minhas falhas,
Eu tenho meus compromissos familiares, eu tenho meus compromissos com Deus. E ao mesmo tempo, eu tenho que lutar contra o meu eu, contra as minhas fraquezas, contra as minhas limitações. E eu posso fazer algo de errado. Quando eu fiz esse algo de errado, qual é a minha reação diante do que eu fiz de errado? Aí que eu digo para você, meu irmão, aí que é ser cristão. Por quê? Porque é Cristo que age em mim. Até o momento foi meu humano, até o momento das minhas falhas. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso pode ser que você anuncie com esse teu jeito de ser, com o teu compromisso com Jesus, com Deus. Na hora que você errar, você vai anunciar também com a correção, com o perdão, com a reconciliação. O teu agir é um agir cristão. Não é somente oba-obas, né? Eu vou à Santa Missa. Nossa, não falta missa ao domingo. Mas aí o teu agir não anuncia. O teu agir não é um evangelho vivo. Então que nós possamos ser esse evangelho vivo também é anunciar. Esta obrigação é ainda mais presente se levarmos em conta que é somente por meio deles que os homens podem ouvir o evangelho e conhecer a Cristo. Nas comunidades eclesiais, na igreja, no caso eclesial a igreja, a ação deles é tão necessária que sem elas o apostolado dos pastores não pode, o mais das vezes, obter o seu pleno efeito. Então, a participação dos leigos na comunidade vem trazer o que está dizendo aqui, obter o pleno efeito, que é a participação de todos. A comunidade sem pessoas, a comunidade sem participação, não é uma comunidade. Então que a gente possa também evangelizar na participação na comunidade, estando presente, lutando contra as nossas falhas, lutando contra os nossos erros. Irmãos, a igreja de Cristo, eu falo que é aquela hospedaria. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Nos apóstolos teve traidor, nos apóstolos teve gente que negou Jesus, nos apóstolos teve gente que deixou ele sozinho, na hora que mais precisou. Então, irmãos, tudo isso, Deus é perfeito. Ele mostra que nós humanos temos as nossas imperfeições. Mas quando nós nos deixamos ser guiados por Ele e o agir do Espírito Santo, vai fazer como Pedro, se reconcilia. Vai fazer como Mateus, larga lá tudo que ele estava fazendo lá e vai seguir Jesus. Larga as suas impurezas. Irmãos, é luta diária, é frequente. Anunciar o Evangelho é no seu dia a dia. É quando você luta contra o teu emburramento, quando você luta contra o teu mal-estar, é quando você luta contra o teu jeito de ser errado, é quando você luta com aquela mania errada que você tinha, e na correção você melhora, e no teu agir você melhora. Tudo que eu estou falando é evangelizar. Tudo que eu estou falando é ser cristão. E ser cristão, Jesus disse o quê? Que a porta é estreita. Não é fácil. Por quê? Porque você defronta contra o teu eu, você anuncia o evangelho e você caminha com Jesus. Anunciar o evangelho vivo com teu agir, eu falo que é o anúncio mais difícil, porque nós nos deparamos com nós mesmos. E quando eu deparo comigo mesmo, que eu consigo enxergar o meu eu sou diferente. Porque tem pessoas que não conseguem se enxergar, só acha defeito nos outros, só acha erro nos outros, mas não consegue se enxergar. É uma pessoa perfeita, os outros têm defeito, a igreja de Cristo tem defeito, todo mundo tem defeito dentro da igreja. Mas a pessoa não consegue se enxergar, não consegue anunciar o evangelho desta forma, só anuncia o evangelho da boca para fora de hipocrisia. Porque ela é perfeita, a pessoa é perfeita, os outros são imperfeitos. Você já viu pessoa assim? Está cheio assim. Mas aí, você quer anunciar o evangelho autenticamente? Anuncie com o teu eu, anuncie com os teus problemas, anuncie com as tuas dificuldades, mas seja verdadeiro o teu eu, não seja hipócrita. A hipocrisia é: todo mundo tem problema, todo mundo erra, todo mundo tem defeito, mas eu sou perfeito. Só Deus é perfeito. E diante da perfeição de Deus, vamos anunciar o evangelho de um Deus que te ama, de um Deus que te corrige, de um Deus que te traz a perfeição, de um Deus que se une a você para o anúncio desse evangelho que só Deus é perfeito. Anunciemos o Senhor, querido irmão, com palavras, com discernimento, com autenticidade, com a verdade. Vamos parar de mentir para nós mesmos e vamos ser verdadeiros diante do anúncio. Rezemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Grande abraço, que Deus abençoe.